Bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Miúdica e hoje vamos falar sobre Lake Mungo, pois por debaixo dos tapetes vermelhos de Hollywood sempre há aqueles filmes desconhecidos que vale a pena você dar uma certa olhada. Antes de eu começar a falar sobre esse filme, é bom, assim, se você quer ter uma experiência boa com esse filme, não assistir esse vídeo, porque eu vou falar certas coisas que podem estragar a sua experiência assistindo o filme. Eu vou explicar lá na frente porquê, não são questão de spoiler, é questão mesmo de ambientação e tudo mais. Se eu falar muita coisa sobre o filme, você não vai conseguir assistir ele do jeito que eu assisti, que foi uma experiência ótima, a minha experiência. Então, se você não quer ter a sua experiência arruinada, vai embora, por favor. Tendo dito isso, já imagino que eu posso falar já sobre o filme, quem não se importa, não é spoiler, já repito. O filme então é um documentário que conta a história de uma família que perdeu a sua filha num acidente. E eles vivem com esse luto de ter perdido a sua filha e começam a ter uns sonhos assim, se lembrando dela, e uns sonhos assim às vezes que eles parecem que são reais, que veem a filha no quarto deles, e a filha começa a aparecer em fotografias e filmagens, e começa a ter meio que esse mistério de se realmente ela está querendo se comunicar com a família ou não. E por que eu digo que eu contar muito sobre esse filme pode estragar sua experiência? Porque ele na verdade é um falso documentário. Então, você tendo essa informação de que ele é um falso documentário, você já vai assistir esse filme com um olhar mais cético. Você já sabe que aquilo não é um fantasma de verdade. É coisa do filme que colocou uma pessoa lá realmente lá. Não é? Isso pode estragar sua experiência, porque eu, por exemplo, quando eu assisti, eu não sabia que era um falso documentário. Eu, por exemplo, eu não sabia nem quem que era esse filme. Eu não sabia sobre nada, eu só vi muita gente falando desse filme, falando bem desse filme. E eu quis assistir simplesmente porque as pessoas falaram que era bom e porque a capa é muito da hora. E quando eu comecei a assistir, vi que era um documentário, eu já achei meio interessante, né? Porque é difícil você ver um documentário assim de terror. E por ser um documentário, ele traz uma realidade assim para o seu filme. E eu comecei a achar que realmente era uma pessoa que tinha morrido. E quando aparece, isso não é spoiler porque acontece no começo do filme, aparece o corpo morto da menina. E aí eu achei que era um corpo morto de verdade. Eu já estava meio com o estômago um pouco embrulhado já. E eu achei essa escolha de fazer um falso documentário muito legal, porque é muito raro, acho que na verdade nunca aconteceu, pelo menos que eu me lembre, de um filme de terror fazer um falso documentário, assim. Claro, tem o que nós fazemos nas sombras, mas o que fazemos nas sombras não é terror, é uma comédia. Tem muita gente que considera que terror, mas, gente, não é terror, é comédia, por favor. E para poder deixar mais realista essa questão do falso documentário, é claro que eles não podem trazer atores muito conhecidos. Não podem colocar um Ryan Gosling lá e falar assim, isso aqui é uma história real que aconteceu de verdade. A pessoa, sim, a pessoa que assistir vai ficar, sim, com certeza isso é real. E a minha vovozinha é o super-homem. Eu acho que a escolha dos atores foi muito boa, porque não são atores muito famosos. E tem que ser também atores muito bons. E os atores são bons. Foi um trabalho de direção muito bom em cima deles, que eles não tiveram que seguir um roteiro assim muito pesado. Eles não tiveram que gravar falas assim. O diretor simplesmente deu um caminho para eles e eles foram improvisando. Então isso acabou dando um ar mais genuíno para o documentário, que traz ainda mais esse realismo e faz você achar que aquela história realmente é algo que aconteceu. Outra coisa que é a coisa mais centrada assim no filme é o luto, a questão do luto da família que tem com a menina. E diferente de outros filmes de terror, o luto que eles trazem nesse filme, ele não é algo que é tristeza assim, que a pessoa fica em casa chorando e não faz mais nada porque ela está triste com a pessoa que morreu e fica chorando todos os dias se lembrando dela. Não, eles trazem um negócio assim mais, que eu diria pelo menos mais maduro, que é tratar aquela tristeza como um vazio que você não consegue colocar algo no lugar, sabe? Algo parece que é um pedaço da sua vida que saiu. Eu acho isso um método muito mais genuíno de se trabalhar o luto. É uma das primeiras vezes que eu vi o luto sendo trabalhado dessa maneira num filme de terror. E foi bem impressionante. Realmente você consegue sentir pelaquela família de ter perdido a sua filha. Mas também o filme tem que ser um filme de terror, e ele consegue trabalhar muito bem o seu terror, mesmo sendo um filme de documentário. E tem as suas cenas de conversa explicando como é que era a vida da menina, mas aí começa a aparecer cenas assim que gravações da família
que aparece ela no fundo, eles conversando com o médium, e a menina aparece no reflexo do espelho, coisas assim. E outra coisa que deixa ele mais realista é essa questão das gravações serem em baixa qualidade, porque não é todo mundo que tem em casa uma camcorder que grava em 4K, geralmente é um celular, né? Principalmente na época que lançou não existia celulares assim, né? Eram celularzinhos pequenos que gravavam com qualidade merda e gravando em locais que são familiarizados com o nosso. Não dá pra você colocar tipo um fantasma numa fábrica e um fantasma dentro de uma casa é uma coisa totalmente diferente. Numa casa, você mora numa casa. Uma fábrica, poucas pessoas vão pra fábrica. Então é algo assim que se é mais próximo da realidade, dá mais pra você agarrar e falar assim, puta que pariu, isso podia acontecer comigo. E eu gosto de, às vezes, dar uma certa comparação em questão de tema com o Exorcismo de Emily Rose. Por quê? Porque esse filme ele dá uma brecha pra você acreditar no paranormal ou acreditar em que tudo aquilo que está acontecendo é só alguém que está mexendo com as gravações. Eu fechei esse filme com uma nota de 9/10. Porém, às vezes eu penso em aumentar a nota dele para 10, mas eu realmente considero, porque eu não sei se eu daria 10 para esse filme realmente, porque não por questão técnica, mas porque se eu for comparar esse filme com os outros filmes que estão 10/10 na minha lista, ele não tem a mesma cara, ele não tem a mesma estética, ele não tem a mesma, sabe, qualidade, assim. Então eu fico pensando realmente se ele merece 10 ou não, se eu continuo com 9, se eu taco foda-se para o que significa 10 pra mim e subo pra 10. Então eu realmente não sei, eu fico entre essas notas aí, mas eu acho que tá mais fixado no 9 mesmo/10. É um ótimo filme de terror. Provavelmente não cheguei ainda a fazer uma lista nem nada parecido, mas provavelmente é o melhor terror dos anos 2000. Eu recomendo pra todo mundo assistir, principalmente aqueles que já estão calejados com terror, que já assistiu de tudo e acha que não vai mais sentir medo com filmes de terror, vai lá. Eu achei que nunca mais ia assistir filme com medo com filme de terror. Ok. Corona vai pegar todo mundo de 4.